Boa noite, pessoal. Boa noite, turma. Tranquilo? Tudo certo aí? Conseguindo me ouvir? Alto e bom som? Tudo bem. Tudo bem. Tá bom. Então tá tudo funcionando aqui, é o que interessa. Vamos lá, gente. Vamos para o nosso segundo encontro de administração da produção, né? Sempre gosto de lembrá-los, né? A gente vai ter algumas novidades aí a partir dos nossos encontros presenciais. Isso a gente vai explicar depois. E hoje vai estar liberado a primeira avaliação de vocês online, né? A N1 está liberado aí no AVA para vocês fazerem, né? Não esqueçam de fazer a avaliação e tal, piriri pororó. Então, se preparem que a próxima disciplina já vai ser presencial no polo. Vamos estar juntos novamente aí, né, com cheirinho de giz, barulho de carteira arrastando, né, aquela dinâmica gostosa da sala de aula, né, que há muitos anos a gente já não tem. Então vamos retomar aí esse tempo, né, tempo gostoso aí. Eu sei que tem bastante gente aí que que prefere o online, né? Só que não vai ser muito diferente, tá? Porque o pessoal do online vai ter que ir para o polo também, para fazer as avaliações finais. As únicas avaliações que vão ser online será a primeira e a segunda, como já é feito, mas a avaliação final vai ser no polo em sala de aula ou no laboratório com monitoria, né? No caso, vão sendo acompanhados. Então, para quem tiver aula com a gente, quem tiver aula presencial, vai ter um diferencial competitivo porque você tem a explicação, né, do conteúdo. E aí, para fazer a prova em sala é melhor, né, para você estar naquele ambiente. Não tem mais consulta, né, as avaliações vão voltar a ser sem consulta e você vai ter tempo, não tem mais prazo para fazer, é só no dia. Se você perder o prazo, você vai ter que fazer um requerimento aí, tem que pagar para poder fazer em outra data. Vai voltar como era antes, né? Vamos voltar aí como era lá no início. E aí a coisa vai ficar mais quente, vai ficar muito bom. Beleza? Então vamos lá. Vamos seguindo aqui. Diga, dona Ruth. Eu queria saber sobre quem tem um curso flex, como é que funciona nessa parte? Então, não existe, agora é flex curso que eles chamam, né? O flex curso é o online, é o 100% online que eles chamam, que não é 100% no caso, é assim, é um professor tutor de qualquer lugar do Brasil que vai pegar a turma de vocês, né? E aí vocês vão no dia, vão seguir como a gente está fazendo hoje, em casa. Primeiro, segundo e terceiro encontro. No quarto encontro, vocês têm que ir até o polo para fazer a avaliação final. Ah, entendi. Certo? Então, a avaliação final sempre é feita no polo. Aí vai ter um professor lá, um tutor, ou quem quiser fazer por escrito, ou pode fazer também via computador, mas tem que ser nos computadores do polo, não é no seu em casa. Aí você vai ser monitorado, tem uma equipe monitorando você. Se você tiver no computador lá e você trocar de tela, eles já anulam a tua prova. Tá bom. Né? Tá bom? Então é isso aí. Vamos voltar às nossas origens do EAD, né? O EAD puro, como ele é. É isso aí. Então vamos lá. Vamos lá. Administração da produção, então. Operações e melhoramentos. A gente viu na aula passada os conceitos básicos, né, da administração da produção. Hoje a gente vai ver a parte de operações e melhoramentos. Então, objetivos: compreender e explicar criticamente os fatores que levam à determinação da localização da operação empresarial, indicar o arranjo físico ideal para a operação, reconhecer e indicar metodologias de gestão
da manutenção do parque fabril de forma a assegurar a disponibilidade de máquinas e equipamentos, isso aqui é muito importante, reconhecer os conceitos da qualidade e explicar os fatos que levaram à sua concepção e compreender os procedimentos de gestão das melhorias na operação. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos tratar da localização da planta, né? Em muitas situações, um dos elementos mais influentes no fracasso das empresas é a sua localização. Esse aspecto é muito mais perceptível nas operações varejistas, mas pode afetar qualquer organização empresarial. Posicionar-se geograficamente de forma adequada na rede de valor pode impactar na logística da operação, estabelecendo níveis críticos de custos, de visibilidade, enfim, na sua capacidade de servir o cliente e obter resultados. Então, quando a gente fala de localização, é muito importante, principalmente se o cliente vai até a sua loja, vai até o seu negócio. Quando o cliente não vai até lá, você é um prestador de serviço, ou você tem uma outra situação, ou você produz, né, um produto que o cliente não... Você tem uma fábrica, né, uma pequena fábrica em casa, mas o cliente não vai até a tua... Você distribui lá num terceiro, num outro lugar, numa lojinha, num mercado. Então o cliente ele não precisa ir até a sua empresa, é uma outra situação. Tá? Então são situações distintas aqui. Aqui estamos trabalhando, pensando, né, quando fala em administração da produção, se eles não indicam nada, geralmente eles têm um foco mais industrial. Tá? Então, fatores do lado do fornecimento. Os custos da mão de obra, custo da terra, de energia, transporte, fatores da comunidade. E do lado da demanda, as habilidades de mão de obra, a adequação do local, a imagem do local e a conveniência para os clientes. Aqui, novamente, tratando que o cliente ele vai até o seu negócio, tá? Ele vai até a sua empresa. Arranjo físico e fluxo, você pode ir acompanhando no seu gibizinho aí, tá? A escolha do arranjo físico ideal passa pelo conhecimento prévio do processo que será operado nesse layout. Erros na escolha podem gerar custos desnecessários e falhas nos fluxos que podem complicar muito as coisas na operação. Slack et al. Apresenta um raciocínio para essa escolha baseado em uma sequência de decisões interligadas e que pode ser vista na figura a seguir. Então nós temos aqui, né, uma decisão de arranjo físico. Então tem vários processos aqui. Tem a primeira decisão sobre o tipo de processo, tem a segunda decisão sobre o tipo básico de arranjo físico, que a gente vai ver aqui nessa disciplina, tá? O posicional, o processo e tudo mais. E a decisão 3, que é o projeto detalhado do arranjo físico, para então determinar toda a questão do fluxo, né? Supply chain e por aí vai. Ok? Então vamos ver aqui, ó, os tipos de arranjo físico. O primeiro é o posicional, também conhecido como layout de posição fixa, é caracterizado pelo fato de os recursos transformados estarem fixos, enquanto os recursos transformadores se deslocam, mesmo estando dedicados ao processo. Um exemplo bem típico é a produção de aviões, na qual a grande aeronave fica parada enquanto as coisas acontecem à sua volta. Então você tem ali o avião, né, e as máquinas, as coisas elas vão acontecendo à sua volta. Não é o produto que está sendo construído que vai numa linha de produção se movimentando. Não, ele fica parado. Tá? Ele fica parado e as coisas vão acontecendo ao seu redor. Isso é o posicional ou fixo. Tá? Tanto faz. Quando você fala arranjo posicional ou fixo, é a mesma coisa. Ou por processo, os recursos transformadores ficam parados e os recursos transformados é que circulam pelo fluxo. Esses recursos transformadores são agrupados em função da similaridade que tem entre si, de tal forma que os recursos a serem transformados circulem. É utilizado em situações de grande variedade de produtos e para cada produto a ser produzido haverá um fluxo ideal. Então nós temos aqui por processo, né? No caso aqui, uma biblioteca. Né? Então a biblioteca tem algumas situações, né?
tinham aqui livros para empréstimos, tinha a parte das coleções reservadas, os periódicos encadernados, o CD-ROM, então tem vários, os periódicos recentes, então tem vários processos, vários tipos, né, de coisas que você pode escolher. E ali as mesas de estudo, né? Então você vai para vários lugares ali escolher o que você quer. Então esse é um exemplo de arranjo físico por processo. Aí tem o celular. A ideia do layout celular é agrupar em um único ponto os recursos transformadores necessários para atender necessidades específicas de um recurso transformado pré-selecionado. Esses recursos transformados são agrupados em famílias de produto que têm em comum o fato de se utilizarem dos mesmos recursos transformadores alocados na célula. Assim sendo, dessa célula sai o produto completo. Então nós temos ali um exemplo, né? Você vê que tem uma pessoa que ele vai circulando nas máquinas, né? Então ele vai pegando o produto, começa ali na máquina 1, ele vai para a máquina 2, vai para a máquina 3, até sair o produto pronto, ali depois da máquina 5. Então esse é o arranjo físico celular. Tá? Então ele entra numa célula de trabalho e o produto sai inteiro, sai completo ali no final. E tem o físico por produto. Os recursos transformadores são posicionados com a melhor conveniência para o produto. Cada recurso transformado segue um fluxo específico que coincide com a sequência em que se encontram os recursos transformadores. Destina-se à produção de grandes volumes de produtos, discretos ou não, mas que são extremamente padronizados. Uma plataforma petrolífera é um exemplo perfeito, no qual todos os recursos transformadores são posicionados para a melhor circulação do petróleo no fluxo produtivo, aumentando a produtividade. Né? Então está aí o exemplo da plataforma petrolífera, né? Um exemplo de arranjo físico por produto. E tem um arranjo físico misto. Uma empresa ela pode ter um departamento em que o layout posicional seja o mais indicado, enquanto em outros a melhor opção pode ser no layout por processo. O importante é entender a relação entre o processo a ser operado e o layout adequado. Lembre-se, a intenção é aperfeiçoar os fluxos produtivos para maximizar os resultados da empresa. Ok, agora vamos trabalhar com manutenção, que é uma área muito importante. Uma área muito importante que, infelizmente, não é dada a devida importância, né? Principalmente na cultura brasileira aqui. Os custos são custos de manutenção. Eles são didaticamente divididos em 3 categorias. Então vamos tratar aqui. Primeiro, custo com material e serviço. Depois, o custo das perdas e os custos da estrutura. Tá? Não sei se a gente vai ver aqui agora. Acho que não tem o... Se não tiver, o conceito está aí no gibi de vocês. Tá? Não lembro se vai ter no slide ou não, mas tem ali no gibi de vocês os conceitos de cada um desses itens aqui. Ele sugere ainda que essas categorias de custos sejam gerenciadas e para tal devem ser acompanhados alguns indicadores essenciais para que se mantenha o controle. Como sugestão do mínimo que deve ser controlado, são sugeridos os seguintes indicadores: o histórico do custo mensal, o comparativo orçado versus o realizado e o benchmark. Na prática, dizer que os custos devem ser gerenciados continuamente e a única forma de fazê-lo é através do uso de indicadores. Cabe observar que estes indicadores apresentados são apenas uma sugestão do mínimo que deve ser medido. Cada organização, em função de características particulares, aí localização, contexto econômico regional, por aí vai, deve estabelecer um leque de indicadores que julgue adequados para a sua realidade. É importante relembrar o quê? Que a missão da manutenção é manter máquinas, equipamentos e instalações disponíveis, prontas para uso, né? Para poder produzir, né, ativos, poder produzir aí para a empresa.
Portanto, parte-se da lógica que se deve buscar a possibilidade de planejar as atividades da melhor forma possível. Então ele tem duas categorias, as não planejadas e as planejadas. Então temos ali manutenção, né, não planejado. Tem a manutenção corretiva, aí tem a planejada, que é a preventiva, preditiva, detectiva. A gente vai ver, eu acho que todos esses conceitos aí, ó, tá aí, ó. Nós vamos ver agora, tá? Então a manutenção corretiva, quando algo quebra, conserta. É corretiva. Você vai consertar, você vai corrigir o negócio. Então os equipamentos quebram de forma aleatória e pode acontecer durante o processo produtivo. Então você vai ter que parar toda a produção para poder fazer a manutenção nessa máquina. Como os equipamentos quebram quando estamos utilizando, seu índice de utilização acaba reduzido. A diminuição da vida útil das máquinas, equipamentos e instalações, pois as quebras acontecem em função da deterioração dos componentes dos equipamentos. Tá? Então os componentes, né, os equipamentos, eles desgastam, eles deterioram, né, e chega um ponto que você precisa substituir. Né? Tem também a questão da obsolescência, mas isso é mais parte contábil, né? O equipamento fica obsoleto. A preventiva. Essa classe de manutenção foi o primeiro passo rumo ao controle sobre o estado dos equipamentos. A ideia era não ser pego de surpresa com quebras indesejáveis, em momentos igualmente indesejáveis. Esse tipo de manutenção se baseia na realização de manutenções periódicas, nas quais são inspecionados ou substituídos componentes de máquinas, equipamentos e instalações. Esses componentes que merecem atenção especial são identificados através do uso da estatística. O período entre as manutenções é fixo e determinado por calendário. Então pode ser mensal, semanal, trimestral e por aí vai. Ou pela operação, né? Número de ciclos, hora de operação. Aí você determina aí. A preventiva, né? Essa funciona muito bem. O que ela faz? Ela vai buscar fazer uma manutenção antes do negócio estragar. Então vai lá ver uma peça, pô, essa peça aqui está meio estranha, né? Tá com uma folga, tá não sei o que, pode parar a máquina? Pode, mas está funcionando. Só que ela pode vir a danificar a máquina, tem que parar toda a produção. Então você tira fora, né? Você tira fora lá a peça, né? Que subentende-se que está já desgastada, ou enfim, e geralmente substitui já por uma nova, sem esperar que ela quebre. A peça já está com desgaste, mas ela não quebrou ainda, ela estava funcionando. Você já bota uma nova porque já sabe que não vai parar, né? Já está com uma peça nova, então antes dela estragar você já trocou. E a preditiva? A preditiva é a introdução da ciência na manutenção. Aqui, diferentemente da manutenção, diferente da MP, que determina o momento da intervenção, né? Não é o período, mas a condição e o desempenho dos componentes. A determinação desses dois aspectos é feita através do acompanhamento de diversas variáveis, então, vibração, temperatura, espessura, velocidade, com o objetivo de determinar o melhor momento para a realização da manutenção, de forma que se maximize o tempo de operação e a vida útil dos componentes dos equipamentos. São estabelecidos períodos, né, em que é realizada a leitura das variáveis que são acompanhadas, e aí, uma vez feitas essas leituras, elas são registradas no histórico e comparadas com um padrão, né, ideal. Então, esse padrão normalmente é definido no projeto dos equipamentos que estão sendo acompanhados e é determinado pelo próprio fornecedor. Aí tem a detectiva, né, muito similar à manutenção preditiva, mas com uma diferença básica, velocidade. Na manutenção detectiva, o monitoramento das variáveis é feito em tempo real e não em períodos definidos. A intenção é identificar as falhas ocultas e que não podem ser identificadas visualmente. Esse tipo de manutenção é relativamente recente, né? Não é algo antigo, é mais recente, e só foi possível graças aos avanços tecnológicos do sistema de instrumentação e controle de processo. Aí tem a manutenção produtiva total. Um dos aspectos mais significativos e aparentes dessa metodologia
é a participação dos operadores dos equipamentos. Parte do princípio de que ninguém conhece melhor o equipamento do que o seu operador. Afinal, eles têm contato diário com a máquina, né? com o equipamento. Imagine a sua relação com o seu carro. Se em um determinado dia você for ligar o carro e ele fizer um barulho diferente, imediatamente você vai perceber isso. Talvez você não saiba o que é, afinal não é mecânico, mas sabe que algo está errado e procurará a mão de obra especializada necessária para promover o conserto. O mesmo acontece aonde? Na empresa. Esse diagnóstico rápido dos problemas pode ser a diferença entre uma máquina operando e uma máquina quebrada. Busca-se a participação dos trabalhadores naquilo que se denomina de manutenção autônoma. Essa manutenção autônoma nada mais é do que envolver os operadores em 3 atividades básicas da manutenção. Então nós temos a limpeza, a lubrificação e o reaperto. Agora vamos falar sobre a organização da manutenção, que isso é muito importante. Até os anos 80 do século passado, o responsável pela manutenção era ligado diretamente à cúpula organizacional, sendo uma gerência de primeira linha. Hoje, em função do enxugamento das estruturas organizacionais, a tendência é que haja um supervisor de manutenção, ligado ao gerente de produção, ou no caso das grandes corporações, um gerente de manutenção responsável por diversas plantas. Com relação à sua forma de atuação, há 3 modelos característicos. Um resumo é apresentado no quadro 8 da página 137. Então depois você dá uma lidinha lá no seu gibi, nesse quadro 8 aí. Beleza? Vamos então agora falar sobre evolução conceitual da qualidade. Como é que nasceu esse trem aí, né, que o pessoal acha que é recente, mas não é. É algo bem antigo. Então, a definição de qualidade está ali. Conformidade com as especificações, adequação ao uso, valor pelo preço pago, serviço de suporte e alguns critérios psicológicos também. Tiveram algumas pessoas que contribuíram com o pensamento da qualidade, a evolução da qualidade ao longo do tempo. O primeiro dele foi o Juran, Joseph Juran, que é romeno, né? Ele migrou para os Estados Unidos, se formou em engenharia. Em 51 publicou a obra que lhe deu notoriedade e reconhecimento internacional, Quality Control Handbook, que atuou como consultor no Japão pós-guerra, o que lhe rendeu a maior comenda que o governo japonês oferece a não japoneses. Então ele foi, né, foi aí uma comenda, né, foi homenageado e tal, porque ele ajudou o povo japonês a meio que sair do buraco aí, né? Correia afirma que Juran propôs que o cliente externo seria aquele que é impactado pelo produto, mas não é membro da organização que o produziu. Já o cliente interno seriam pessoas ou áreas que são supridas por outras, dentro da própria organização produtora. Para Juran, cada ente da sua cadeia de valor desempenharia 3 papéis diferentes, mas seriam simultâneos. É cliente de alguém, é fornecedor de alguém, e pode ser o próprio agente transformador, sendo, portanto, um processo. Os custos da qualidade. Então, o Juran foi o primeiro a propor que os custos de não fazer certo da primeira vez fossem medidos e classificou esses custos em 3 categorias: custo de falha, custo de avaliação e custo de prevenção. Trilogia da qualidade. Então, mais uma vez, Juran mostra sua genialidade ao sugerir o primeiro modelo de gestão para a qualidade, a trilogia de Juran: planejar, controlar e melhorar. E para que essa trilogia pudesse ser colocada, né, sugeriu uma sequência de passos, né? Então, a primeira coisa, você identifica os clientes, identifica as necessidades deles, traduz essas necessidades em especificações, aperfeiçoa as características dos produtos, desenvolva a capacidade dos processos para produzir o produto, teste os processos, né, e operacionalize os processos. Então está ali a sequência, né, de passos da trilogia do Juran. Esse é o cara, é um gênio aí
cara que começou toda essa história aí. Aí depois veio Deming. William Deming. William Deming, engenheiro físico matemático americano, é considerado o grande mentor das grandes mudanças econômicas vivenciadas pelo Japão no período pós-guerra, onde atuou como conselheiro do Comando Supremo das Forças Aliadas. Em função dessa sua formação, né, ligada às ciências exatas, ele propôs o uso de evidenciação estatística para identificação de variações dos processos. Para ele, melhorias significativas na qualidade só poderiam ser obtidas através da redução das variações do processo. A sua abordagem de qualidade foi sumarizada na criação do ciclo PDCA e nos 14 pontos de Deming. Então tá ali. A gente vai ver mais para frente, então, os 4 pontos, né? Os 4 pontos aí do ciclo PDCA, né? Plan, Do, Check e Action. Por isso que é PDCA. Né? Plan, Do, Check e Action. Aqui tem os 14 pontos de Deming. Depois você pode ler com tranquilidade em casa. Tem aí no seu gibi. Tá aí a cara do rapaz aí. Feigenbaum. Agora vamos ver o Feigenbaum. No ano de 1951, enquanto ainda era estudante de doutoramento do MIT, né, Feigenbaum assombrou o mundo com a publicação do livro, né, Total Quality Control, no qual estabeleceu os princípios do controle da qualidade. Feigenbaum afirmava que, para controlar efetivamente os resultados de qualidade de um processo, seriam necessários 4 passos. Primeiro, estabelecer padrões. Segundo, avaliar a conformidade em relação a esses padrões. Agir corretivamente quando necessário. E planejar uma melhoria efetiva. Ou seja, não ficar só na teoria, né? Mas tem que ser efetivo, a coisa tem que gerar, tem que rodar. E complementa acreditando que isso somente poderia ser obtido através de um rígido e detalhado sistema da qualidade, estabelecido sobre uma base formal e documentada. Então estavam criadas as normas técnicas. Aí vem o Ishikawa. O Ishikawa, né, o Kaoru Ishikawa, criou o conceito do CWQC, que é o Company Wide Quality Control. Você vê o pessoal, em vez de pegar uma enxada e capinar, fazer alguma coisa, não. Todo mundo agora ia criar sua teoria da qualidade, né, e ganharam muito dinheiro com isso. Que por sua grande similaridade com o TQC, era considerada uma compilação deste, com acréscimo de 3 dimensões. Segundo Correia, a primeira dimensão seria o fato de que as técnicas não deveriam ficar restritas à equipe da qualidade, mas sim disseminadas a todos dentro da organização, desde a autogerência até os operadores. Então nós temos aí alguns diagramas de processo, né? O processo de reembolso de despesas. Então a gente vê ali em cima, né, o solicitante, o aprovador e a tesouraria. Então saiu lá do início, né, solicitou o reembolso, eles avaliam o reembolso, se foi reprovado, o pagamento negado. Mas se for aprovado, né, tá ali, realizar depósito. Fica na sequência, depois o pagamento realizado ali. Aí aqui o diagrama de Pareto, né? Você vê que tem ali uma porcentagem 80% dá mais, dá quase 90%, né? As rebarbas. E ali logo em seguida os diagramas. Diagrama de causa e efeito do Ishikawa também, né? O espinha de peixe. Tá aí. E o diagrama de correlação, né? Que é baseado também na questão da matemática, isso é bem bacana. O torque, histograma. O histograma. Ele não tem percentual, não tem os valores ali, não, na verdade,
Ele é bem simples, né? Só tem as indicações, alguns até colocam, né? Mas ele é para ser bem simples, só visual mesmo. Aí tem um exemplo de carta de controle, né? Então as variações que acontecem ali. Tem um cálculozinho, né? Que ele deu um exemplo lá na apostila de vocês. E aí cai nesse valor aí para você colocar, né? Tem os cálculos ali, tá? Com a média, inclusive, tudo ali. Aqui uma lista de verificação de produto através dos turnos, né? Então você vê ali como é que foi verificado. Como segunda dimensão, Ishikawa diz que as ações da qualidade deveriam ser estendidas a todas as atividades da organização em que houvesse oportunidades de melhoramento, pertencessem ou não ao ciclo industrial, fossem elas atividades de planejamento, de projeto do produto, da contabilidade ou de um contínuo do escritório. Finalmente, a terceira dimensão, que é representada pelas auditorias da alta gerência, cuja participação é a demonstração inequívoca do seu comprometimento com a qualidade. Esse aí é o Kaoru Ishikawa. Ó. Eu tenho certeza que eu já vi esse cara trabalhando no filme do Jaspion. Na minha época tinha o Jaspion, né? o Changeman. Né? Eu tenho certeza que eu vi esse cara trabalhando lá. Vamos para frente. Shigeo Shingo. Shigeo Shingo, engenheiro mecânico japonês. Shingo não acreditava que a estatística fosse suficiente para resolver os problemas da organização. Para ele, as soluções não poderiam passar apenas pela vontade humana de fazer isso. Shingo propôs que haveria uma distinção entre erro e defeito, afirmando que os erros seriam causas que levariam aos defeitos. Com base nessa proposição, passa a fazer sentido a ideia de evidenciar os erros e corrigi-los. Nessa busca pelo defeito zero, né, Shingo criou o ZQC, Zero Quality Control, sistema no qual sugere que as inspeções sejam feitas na fonte, de modo a evitar o erro antes que o mesmo se transforme em defeito. O caminho seria evitar que os erros acontecessem, e para isso ele criou os dispositivos Pokayoki, que impediam fisicamente os erros. Por que é o Pokayoki? Isso aí, ó. Você não tem como ligar diferente. Você só liga desse jeito, da forma correta. Não tem como você inverter, não tem, só se você quebrar o pininho do meio. Mas do modo que está, não tem como, tá? Não tem como inverter. É isso aí, não tem como ligar errado. O Pokayoki, ele não permite que você conecte, que você monte qualquer coisa da forma que não é, tá? Porque ele é perfeito, assim, a pecinha, o dispositivo só conecta daquele jeito. Aí você acaba aprendendo, né? Depois fica mais fácil, né? Esse aí é o Shigeo Shingo. Olha o japinha aí, ó. Comedor de sushi. Depois teve o Genichi Taguchi, japonesado em peso aí, né? Esse engenheiro estatístico japonês fez uma proposição totalmente distinta do que havia até então. Para ele, a qualidade de um produto seria igualmente proporcional às perdas financeiras que esse produto impõe à sociedade. Para tanto, ele sugere que o ciclo de vida de um produto poderia ser dividido em duas fases: antes da venda e depois da venda. Todos os custos ocorridos antes da venda seriam perdas para o fabricante e todos os custos promovidos após a venda seriam perdas para o cliente. Partindo da premissa que tanto o fabricante quanto clientes fazem parte de uma sociedade como um todo, a menor somatória dos dois custos, então, vai ser o menor custo social. Aí criou-se uma matriz aqui, né, com as devidas
as devidas variáveis, né, as retas ali. Então, ali já tem as variáveis de interesse, tem os espaços ali, tudo certinho. Tá? Então, é a perda de acordo com a variável de interesse. Esse aí é o Taguchi. Taguchi. Aí nós temos mais pensadores aqui. Nós temos o David Garvin. Por ser economista, esse americano PhD em economia pelo MIT, Massachusetts Institute of Technology, deu à qualidade uma visão mais estratégica. Ele acreditava que as organizações não deveriam buscar a excelência em todos os aspectos da qualidade, pois isso geraria grande desperdício de recurso. Lembre-se, ele era economista. Garvin. Vocês vão ter economia mais para frente aí? Acho que já tiveram. Vocês já tiveram, não tiveram economia ainda, né? Não, já tiveram, vocês já tiveram economia. Tá certo, a gente está no terceiro já, né? O uso da qualidade como arma competitiva não significa a irrestrita busca da excelência, mas a busca de uma superioridade sobre a concorrência nas dimensões da qualidade e que o mercado é que julga prioritárias. Com essa visão, planejamento de qualidade sugeria 4 passos. Primeiro, é a definição da qualidade. Segundo, comparação com a concorrência. Terceiro, definição das alavancas internas para o melhoramento. E quarto, plano de ações. Esse cara já é mais novinho, né? Acho que já deve ter feito uma novela mexicana aí, o David Garvin. Aí tem o Crosby. Crosby eu estudei um pouquinho na faculdade. O terceiro guru mais reconhecido da área de TQM, que é o Total Quality Management, cunhou a célebre frase "faça certo da primeira vez" e a ideia de zero defeito. Segundo o Reid Sanders, então Crosby argumentava que não é aceito a ideia de que uma pequena quantidade de defeitos seria inerente ao processo em função de máquinas e pessoas serem imperfeitas. Acredita-se na prevenção. Então, para ele, a qualidade é gratuita. Segundo ele, a falta de qualidade gera custos altos, com desperdício, perdas de tempo, de negócio, de clientes e quaisquer investimentos na eliminação desses custos, que vão gerar um retorno mais do que suficiente para se pagar. Tá aí o Crosby. Crosby, vamos passar para frente aqui. Aí. Planejamento da qualidade. Então, a cadeia de valor é formada por uma sucessão de clientes e fornecedores, cada um deles com expectativas e necessidades diferentes. É esse fato que fundamenta a necessidade do planejamento dos eventos. Como esses eventos são suscetíveis às variações, surge a necessidade de controle, tomada de decisões e a definição das ações necessárias ao controle da qualidade também são tarefas do planejamento da qualidade. Então, o que inclui nessas decisões? Controlar ou não controlar? Controlar o produto ou o processo? Que características do produto ou processo serão controlados? Como controlar? Quem deve controlar? Quando controlar? Então, são perguntas, né? O simples ato de controlar nada significa se não for um fato gerador para decisões que levem à solução dos problemas encontrados. Gestão dos melhoramentos. Acho que esse aqui deve ser o último tópico, se eu não me engano. Acho que são 5 tópicos aqui. O que são processos, né? O resultado, seja financeiro ou não, é uma consequência de uma série de ações bem feitas, as quais chamamos então de processo. De uma forma geral, podemos dizer que praticamente tudo que realizamos em nossa organização é um processo. Poderíamos então dizer que o processo é responsável pela transformação de alguma coisa em outra coisa de maior valor. Então nós temos aí a máxima, né? A entrada, o chamado input, a agregação do valor, que é o processo,
e a saída, que é o output. Tá? Então nós temos ali o que entra? Insumo, matéria-prima, pessoas, informações. O que sai? Sai o produto, que pode ser bens ou pode ser serviço. Processos elementares. Unidade elementar ou célula de um processo composta por entradas, transformação e saídas de uma única atividade. E o complexo composto por uma reunião interconectada de processos elementares. Então está aí o conceito, né? Tem no gibi de vocês. Ali tem os processos elementares, alguns exemplos, né? E o processo complexo, né? Que depois é, como diz ali, né? Fazer um bolo de chocolate com recheio de coco e cobertura de guanache. O processo elementar já foi montado em cada uma dessas etapas, né? É só fazer. Controle dos processos. Então, quando a organização tem uma ação de controle sobre os processos, as relações de causa e efeito são bem definidas. Isso oferece domínio sobre a situação e a possibilidade de prever resultados, uma vez que estes serão consequência das causas que estão sob controle. Numa situação em que não há essa preocupação com o controle, esse domínio da situação não existe. Sem isso, é impossível prever os resultados, pois nós não temos como controlar, né, sobre as entradas, sobre a transformação, porque ele trabalha com o histórico. Né? Histórico do quê? Histórico de produção. Vamos lá, então, existência de objetivos claros e conhecidos por todos deve contribuir, né, para a consolidação. Os processos de trabalho são identificados e controlados. Existem indicadores de desempenho ou resultado desse processo, pelo menos nos pontos críticos. A organização é gerida com base nesses indicadores e por aí vai. Tá? O controle dos processos é importante por conta disso. Né? O gestor ele tem as informações de tomada de decisão na mão dele. A primeira é a voz do cliente que traz satisfação. Primeiro processo, né? Ou não, do cliente com o resultado do processo. Essa percepção do cliente é obtida através de medições objetivas realizadas pela própria organização. A segunda, a voz do processo, é o resultado da análise dos indicadores escolhidos para medir desempenho ou resultado. Esse desempenho deve ser obtido através de requisitos do processo que foram projetados com base nas expectativas dos clientes. Os clientes, na verdade, é que mandam, né? Os clientes é que mandam. Clientes querem soluções para os seus problemas e atendimento dos seus desejos e expectativas através desse produto que eles estão adquirindo. Como o produto é resultado de processos, podemos afirmar que a satisfação do cliente indica processos que foram realizados com qualidade e quando os processos não conseguem gerar esse valor esperado pelo cliente, ele deve ser corrigido ou eliminado do sistema. Agora vamos ver aqui um conceito bem básico sobre necessidade e expectativa. A necessidade são aspectos fundamentais que o cliente busca e faz questão de falar. Por exemplo, aquisição de um carro, modelo, a cor, potência do motor são aspectos que o cliente enfatiza e são facilmente identificáveis. Expectativas são igualmente importantes, né? Esperado até pelos clientes, mas normalmente não são faladas. Não se sabe exatamente a causa, mas provavelmente tem relação com o fato de que o cliente considere esses aspectos obrigatórios. Então, obrigatório, né? Quando fala expectativa, é obrigatório. Uma vez compreendidas essas necessidades, né, expectativas, as mesmas têm que ser registradas formalmente, normalmente no contrato que a organização estabelece com o seu cliente. Com esse caráter mais oficial, necessidades e expectativas passam a ser requisitos e devem ser cumpridos. Melhoria contínua. Muito bem. É uma abordagem evolutiva, incremental, mais do que radical.
baseia-se na filosofia de transferir a responsabilidade pela qualidade aos funcionários de produção e estabelecer metas audaciosas. O espírito é incentivar os colaboradores a continuamente usar as ferramentas da qualidade, para procurar formas de melhorar passo a passo a qualidade do que fazem. A expectativa é que os benefícios principais sejam obtidos ao longo do tempo. Slack et al. Sugerem que a melhoria contínua pode ser gerenciada a partir de uma sucessão de aplicações do ciclo PDCA, sugerido por Deming. Então aqui tem a melhoria contínua, né? Vai ver que é o Kaizen e o ciclo PDCA. E as melhorias radicais, né? Visa ao redesenho radical dos processos para a obtenção de resultados mais drásticos e em prazos mais curtos, consequentemente, carregando riscos maiores também. Mas também é conhecido como reengenharia do processo de negócios. Na prática, trata de uma mistura de diversas técnicas de melhoria. Aí tem o just in time, fluxograma, exame, gerenciamento da rede de valor, etc. E acabamos. Gente, alguém quer falar alguma coisa, alguma dúvida? Tranquilos? Então não esqueçam, a N1 já está liberada. Faça, não deixe para a última hora. Tá? E no mais, nós vamos ficar por aqui mais um tanto, né? Que Deus abençoe vocês aí. Professor, tem uma Oi, pergunta. diga. As aulas presenciais daí voltam na semana que vem ou no dia 27? Eu vou passar certinho para vocês. É no primeiro encontro da próxima disciplina, mas eu acho que é dia 27. Beleza, fechou. Tá? Eu vou só confirmar depois no cronograma, porque às vezes o AVA muda, né? Mas provavelmente vai ser por essa data ali no finalzinho do mês. Tá bom. Tá? Obrigada. Boa noite. Boa noite. Mais alguém, gente?